E aí, você que gosta de dinossauro já foi chamado de nerd? E você que nem gosta tanto assim de dinossauro já chamou alguém de nerd? Pois é, essa palavra é usada como um tipo de xingamento e algumas vezes para constranger as pessoas. E o fato é que muita gente se incomoda com isso, né? Pois no vídeo de hoje a gente vai justamente investigar esta relação. Será que existe uma ligação entre o nerd e os dinossauros? Você vai saber isso logo depois da vinheta. Fala pessoal, eu aqui de novo. Eu sou o Luiz Mello, você está no canal Dinosfera. No vídeo de hoje nós vamos ter uma investigação sobre a relação entre o dinossauro e o nerd. Será que todo mundo que gosta de dinossauro é nerd? Pois então, antes da gente começar o vídeo, vamos lá, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, ativar os sininhos das notificações, comentar e compartilhar bastante esse vídeo. Bom, para a gente começar então, esse é um vídeo que resultou de uma investigação séria. Eu consultei muitas reportagens, muitos artigos científicos a respeito dos temas. E o que eu consegui obter de informação, eu vou sintetizar aqui no vídeo de hoje. Para a gente começar então, vamos nos concentrar nas duas palavras principais do tema. Então, dinossauros e nerd. Vamos começar então com a primeira. Dinossauros são animais extintos pertencentes ao filo Chordata, subfilo Craniata, classe Sauropsida, subclasse Diapsida, divisão Arcosáurea, superordem Dinossáurea. Tem como alguns representantes mais conhecidos o T-Rex, o Triceratops e o Velociraptor. E o que é um nerd? Bom, essa história é um pouco mais comprida. Para muita gente, um nerd é um adolescente ou jovem universitário de camisa, gravata borboleta e óculos, com cabelo esquisito, aparelho nos dentes, espinhas, gordo magro, já que não faz muitos exercícios físicos, extremamente concentrado em frente a um computador. Pois é, mas a nossa pesquisa mostrou que não é bem assim. Bom, a gente sabe que essa caracterização mudou bastante, né? O mundo como um todo mudou bastante e hoje em dia já não é mais assim. Os nerds, né, deixaram de ser marginalizados e hoje em dia eles passaram a ser os queridinhos da sociedade moderna. Tanta verdade que eles fazem da internet seu cantinho mais querido, onde podem achar conteúdos e se expressar sem interagir muito de perto com as pessoas. Basta ver os canais Coisa de Nerd, Ei Nerd, Jovem Nerd, Nerdologia, entre tantos outros. Portanto, na nossa pesquisa fomos buscar a origem da palavra nerd. Uma das primeiras aparições dessa palavra foi na revista Newsweek, em 1951, e ela foi usada para se referir a pessoas desagradáveis. Uma outra ideia para a origem da palavra nerd foi que ela teria sido usada para se referir a trabalhadores e pesquisadores de uma companhia elétrica canadense, a Northern Electric Research and Development. No dicionário Cambridge, nerd é definido como uma pessoa, especialmente um homem, que não é atraente e é estranho ou socialmente constrangedor. Portanto, seria uma pessoa com dificuldade de se ajustar às normas da sociedade, tímida e obcecada por um determinado assunto. Hoje nós sabemos que a nerdice ela pode estar relacionada com algumas condições de saúde da pessoa, como por exemplo o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Isso pode levar a pessoa a desenvolver um comportamento nerd, né? E o uso da palavra nerd ele se espalhou aí pelo mundo mais ou menos na década de 90, com a chegada dos computadores. Isso ajudou bastante tanto a caracterizar o nerd, né, quanto a realmente espalhar essa palavra, esse termo aí para o mundo todo. E no Brasil, no começo, não existia a palavra nerd, mas existia a sigla CDF, né, que significa cabeça de ferro ou crânio de ferro, que era usada então para caracterizar aquelas pessoas da escola, né? Quem aí está nas faixas dos 40, 50 anos vai lembrar que usava para aqueles coleguinhas que só tiravam 10, só tiravam notas muito altas, né? Então esses daí foram os primeiros nerds brasileiros, a gente pode dizer assim. Alguns nerds clássicos são o pai do Marty McFly em De Volta para o Futuro e o Severo Snape na saga Harry Potter. Alguns tipos de nerds atuais são o CDF, que só tem no Brasil. É aquele que direciona sua paixão em pesquisar disciplinas recorrentes da grade escolar. O otaku,
aquele aficionado pela cultura anime, mangá. O geek, aficionados por cultura eletrônica e novidades tecnológicas em geral, mas mantém a sua vida social e se relaciona com as demais pessoas. O gamer é definido como um jogador compulsivo, especialista em videojogos. E fanbase são os fãs de uma obra ou de um conjunto de obras específicas. O seriado The Big Bang Theory, por exemplo, ajudou muito a melhorar a imagem dos nerds, criando simpatia por seus personagens em suas vidas dentro e principalmente fora dos laboratórios. Por outro lado, personagens como Spencer Reid e a Penelope Garcia em Criminal Minds, a Rory de Gilmore Girls e a Hermione de Harry Potter também ajudaram a descontrair um pouco a forma como os nerds são vistos e a reforçar que eles podem ser descolados. Hoje existe até um dia do orgulho nerd, um dia especial para gritar que não há vergonha em ser nerd. Bom, mas o fato é que dá pra gente identificar um nerd, né, por algumas características que praticamente todo nerd tem, né? Uma delas é dominar os universos, dominar os assuntos. Então, não importa o assunto preferido do nerd, mas você pode ter certeza que para ele não vai bastar, por exemplo, ler uma história em quadrinhos. Ele vai ter que ler toda a coleção, vai ter que saber tudo sobre os personagens, sobre os criadores, sobre os filmes, séries relacionadas àquela história em quadrinhos. Então, realmente ele se dedica bastante e ele domina aquele conteúdo que ele se dedicou a aprender. Nerd é um refém do hype. Para dominar esse universo de conhecimento, você também precisa estar por dentro do que acontece agora. Nerd é ansioso por natureza, não sabe esperar e por isso ele sempre compra as coisas antes de todo mundo, nem que seja para se arrepender depois. Para o nerd, os personagens são reais, pelo tanto que se sabe sobre eles e pelo tanto de tempo que se passa em sua companhia. Outra característica dos nerds é que eles são caçadores de referências em filmes e séries, né? Os famosos easter eggs. E também os nerds, eles geralmente usam camisetas com estampas engraçadas, fazendo referência aí a alguma série, algum filme ou mesmo algum assunto científico. O nerd sempre é retratado como um colecionador. Há armários e prateleiras cheias de livros, revistas, filmes, jogos, bonecos, entre outras porcarias. Vive pobre exatamente porque gasta todo o seu dinheiro com aquilo que eu acabei de falar e com as promoções. Sempre acha que o livro é melhor do que o filme. Se o interesse específico em algum assunto é coisa de nerd, então isso quer dizer que todo mundo que gosta muito de algum assunto é nerd? Bom, não é bem assim. Porque para ser nerd não basta ter um interesse específico, mas você tem que desenvolver um aprofundamento muito grande dentro daquele tema. Não basta só gostar de um assunto, você tem que aumentar muito o seu conhecimento sobre ele, gastando horas em leitura, estudos, pesquisas, análises, especializações, se dedicar muito para aprender o máximo possível sobre aquele assunto. É uma combinação de inteligência, esforço e dedicação. Mas o fato é, pelo que um nerd se interessa, né? Na verdade são muitas coisas. Pode ser tecnologia, pode ser entretenimento, pode ser diversos temas científicos, então pode ser uma grande quantidade de coisa. E aqui nós vamos ver então duas imagens que ajudam a gente a entender um pouquinho desse universo nerd. O que nos interessa nela é mais do centro para a esquerda, que representa os nerds mais raiz, mais Nutella e os CDFs. Nesse lado a gente pode ver referências nerds como Stephen Hawking, O Senhor dos Anéis, a série Heroes e Bill Gates. Nessa outra imagem, um pouco mais científica, podemos ver, por exemplo, várias palavras em inglês. Aconselho você a pausar o vídeo para ler essas palavras. Todas elas fazem referência ao universo nerd, mas as laranjas são mais geeks e as azuis são mais nerd raiz. Mais perto do zero, a nerdice é mais leve, e mais distante do zero, a nerdice é mais forte. Outra coisa observada no estudo foi que nerd está mais associado a ideias, enquanto geek a coisas. Sabe o que mais deu para perceber com a nossa investigação? Que de tudo aquilo que eu falei, em nenhum momento o nerd esteve ligado diretamente aos dinossauros. Portanto, a gente pode concluir que você não é nerd porque gosta de dinossauros, mas sim você é um nerd
que gosta de dinossauros. Então esse é o seu tema preferido, tá certo? Sendo assim, se liberta do nome ou assume ele de vez. O importante é que você continue gostando dos dinossauros e aprendendo com eles e aprendendo aqui também com a gente da Dinosfera, tá certo? Bom, o vídeo de hoje acaba aqui. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!